mais um debate político, nova temporada. A gente está falando sobre ano eleitoral. Eu, Érica Lima, vou entrevistar aqui Maria do Carmo Cefaí, ela, reitora da FAMetro, também presidente do Partido Novo, já concorreu a um pleito como suplente para Senado, muita coisa, mas quem pode falar melhor é ela. Prazer estar aqui com o Convergente, oportunidade única de colocar nossas ideias, mostrar quem somos, enfim. E o que eu posso falar de mim é que eu tenho uma longa estrada, né? A gente está com 64 anos, 50 de vida profissional, praticamente quase meio século já de trabalho. Então, a Maria do Carmo é uma mulher que, como tantas outras, estuda, trabalha, é uma profissional e agora se lança para a política. Maria do Carmo, a gente já conversou outras vezes, né? Você é advogada também, contadora, hoje reitora de uma instituição muito grande que também está dentro dos municípios do estado do Amazonas, levanta uma bandeira que é educação, e aí você veio agora estar como presidente do Partido Novo. Isso. Ser aqui no Amazonas. E a pergunta é para a gente já começar a entender, e com isso já entendendo quem é Maria do Carmo, por que você está vindo para a política? Por que você veio para a política? Então, essa é uma pergunta frequente que eu recebo. Eu penso que justamente essa ideia de vir como presidente do Diretório Estadual do Novo, ela fez com que eu tivesse ainda mais vontade de permanecer, fincar o pé na política partidária e me lançar em águas mais profundas, como eu digo, para participar mesmo, efetivamente, da eleição. Então, assim, esse desejo, eu penso que traduz a insatisfação que a gente, como cidadão, vai tendo de forma crescente com os nossos representantes que hoje estão, tanto no governo quanto no município, os representantes, enfim, a gente não consegue controlar todos, né, porque é uma escolha geral, e daí você pensa assim, nossa, como que a gente consegue mudar isso? Só votando? Às vezes sim, mas principalmente colocando à disposição da sociedade nomes ou pessoas que eu acredito, como eu, tenham competência para mudar o status que a gente atualmente enfrenta, que a gente sabe das necessidades e que assiste passivamente há mais do que 20 anos, a política não muda aqui no Amazonas. Ela gira em torno dos mesmos nomes, muda um pouquinho, mas os ciclos se repetem. Até porque, às vezes, os próprios candidatos são escolhidos por outros que já estão... Enfim, fica uma política realmente fechada, hermética ali, que não vai mudar a vida de ninguém. E aí a gente está no meio dessa vida que não muda. Você já é uma mulher, você é empresária, já é consolidada, muitos anos de casada, já tem filhos, já são adultos, tem já uma estabilidade. Mas qual foi, ou né, se houve, um ponto fundamental, decisivo, que você pensou, não, eu vou levantar agora e eu vou me colocar em um pleito? Desde que nós começamos a FAMetro, e esse trabalho obriga a gente a ter um contato muito grande com pessoas, e daí a gente tem não só os nossos alunos como os docentes, enfim, todo o contexto que vai se juntando, e você acaba percebendo tudo aquilo que você consegue fazer e que às vezes esbarra em quem não quer fazer. Porque nós dependemos, obviamente, dos nossos mandatários, para tudo. Como é que eu vou formar alunos e não ter onde colocá-los porque não tem um mercado de trabalho, não tem geração de emprego, não tem geração de oportunidades para aquele monte de profissionais que estão se colocando aí. Então, assim, a FAMetro ela sempre trabalhou para fomentar o empreendedorismo, daí a gente vem com essa questão, essa visão aí de direita, né, liberal, que incentiva a livre iniciativa, mas é como eu falo, uma andorinha só não faz verão. E aí você sempre está esbarrando nas dificuldades impostas pelo poder público, que devia ser justamente o contrário, o oposto, ou seja, ele devia ajudar aqueles cidadãos a crescerem para poder o Estado desenvolver. Mas muito pelo contrário, ele se torna
o maior repressor. É impressionante como você percebe isso. E você, justamente porque percebe, você vai criando uma angústia, uma insatisfação, e daí você olha e você diz, meu Deus, por que eu não vou? Porque se eu me colocar, eu vou me colocar à prova para a sociedade ver se eu tenho ou não capacidade para representá-los. Então, por falta de oportunidade, muita gente, às vezes, eu não vou porque a política, enfim, acha a política uma coisa ruim. Não é. A política é que muda a vida da gente, muda a vida dos nossos filhos, muda a cidade em que a gente habita e que a gente ama, né? Eu sou de Manaus, eu acho que todo manauara vê que Manaus está carente, está feia, está precisando de um olhar mais cuidadoso. Então, essas coisas vão te gerando essa inquietação. E aí você se pergunta, por que não? Eu estou nessa fase justamente muito boa, já concluí meu doutorado, estou com meus netos já estão ficando adultos. Então, assim, que oportunidade, né? Eu agora posso cuidar de me doar para o povo da cidade que eu nasci, porque a gente está aqui para isso, é uma missão. Por que não servir? Nós já servimos de forma privada tantas vezes, por que não agora de uma forma mais ampla? Comparando a eleição passada, onde você veio como suplente para Senado, junto com Arthur Vigílio Neto, pensando na Maria do Carmo daquele momento e agora, qual é a diferença? Agora eu sou a dona do meu destino e da minha vontade. Por quê? O partido está em sintonia com o que a gente pensa, quer dizer, eu entrei no partido justamente porque tinha sintonia com o que eu pensava. É um partido que não tem caciques, donos, e onde a gente tem ampla liberdade para participar. Como eu participei da jornada para me candidatar, a gente se habilita a ser, né, a se candidatar a um cargo eletivo no novo, então você passa por um processo onde você vai ser sabatinado e realmente ver se é aquilo que você pensa, se você está alinhado com o pensamento do partido. Isso é muito bom e dá-se uma liberdade incrível. E liberdade não tem preço para nada. Então, você está num partido onde você é, vamos dizer assim, valorizado pelo que você é, pelas suas qualidades, não porque a escolha de alguém, pura e simplesmente, é muito importante. Então, é outro momento. A gente valoriza todos, eu acho que a experiência valeu muito, valeu pelo aprendizado, valeu por estar acompanhando uma pessoa que tem a sua história já inscrita e o Amazonas tem esse vínculo com Arthur, que é perene, enfim, mas agora é um outro momento político, é uma outra Maria do Carmo, certamente, até porque o suplente ele não fala nada, ele só colabora. Eu ia justamente entrar nesse quesito porque você se filiou na eleição passada, foi no PSDB. E aí você agora é presidente do Novo. Isso. Naquele período passado no PSDB, você já colocando aqui, como que você se sentiu ainda? Você acha que realmente houve, né, você não conseguiu ter a liberdade de fala no espaço? Não, com certeza não. Assim, na verdade, eu procurei até o Novo antes, eu gosto de falar isso, mas o Novo não estava aqui mais no Amazonas, não estava estruturado, não ia ter nominato, eu não sabia nem o que era isso. Então, quando eu procurei o PSDB, que o Arthur disse, olha, se filia aqui, né, você vai ser minha suplente, enfim. Eu falei, eu queria ser realmente candidata ao governo, e era minha vontade. E aí eu descobri que não podia, né, porque tem uma federação, e na federação tinha o candidato Amazonino Mendes, que era então o mais bem colocado na pesquisa, e não ia ter espaço, não é, eu quero, vamos lá, vamos ver quem... Não tinha essa possibilidade. Então, assim, foi realmente uma ótima oportunidade de ver tudo aquilo que eu não queria para saber que agora eu estou no lugar certo. Você acompanha, né? Você é uma mulher que tem já um conhecimento, e a gente sabe que o estado do Amazonas é um estado que gradativamente sempre está elegendo em menor número mulheres. Quando a gente vê para o cenário, né? E você, para um pleito como esse, né? Possivelmente se colocando, que a gente ainda não está em ano eleitoral, né? A gente está falando sobre ano eleitoral, pleito eleitoral, mas não ainda com candidatura, né, colocada. Então, não vou colocar nem como pré-candidata, mas a possibilidade de você vir a concorrer a um cargo de majoritária sendo mulher, né,
Como é que você pensa sobre isso? Mas a candidata sou eu não sou a candidata de ninguém. Como a candidata de ninguém? Não é alguém que, olha, eu vou ter a mão amiga de alguém para me colocar. Eu acho que as mulheres, às vezes, elas se desvalorizam quando elas se tornam, vamos dizer assim, eu tenho meu eleitorado, mas eu dependo do governador, do prefeito para me apoiar. Não, eu acho que se a gente está falando de representação, você tem que se colocar para o povo, com o que você é e com o que você tem. E assumir seus riscos. Porque eu sei que as eleições, elas têm esse aspecto aí difícil. Eu julgo porque eu sou muito crítica e observadora. E eu vejo assim, por que mulher não vota em mulher? Uma vez eu disse isso e assim, eu até fui criticada. Eu acho que a mulher não se sente representada por outra mulher. Por quê? Porque às vezes ela está ali para representar o interesse de outros. Inclusive a gente vê isso muito, vê na própria Assembleia, vê na Câmara, quando as mulheres se posicionam de forma contrária até aos interesses do povo. Isso aí para mim é imperdoável e isso a população sente. Nós já tivemos muitas mulheres poderosas, fortes e que nos representaram. Eu cito como exemplo aí no passado, talvez você nem lembre, mas na minha época, a deputada Bete Aziz era uma mulher aguerrida que representava com brios e ela era a candidata Bete Aziz, né? Ela foi muito. Então aí depois a política mudou. Aí agora tem que ter um padrão. Não, isso aí é imperdoável. Pensando nesse pleito, como a gente está falando sobre o papel da mulher, e agora começando a aprofundar um pouco mais, esse ano eleitoral, ele tá bem diferente. Ele vai ser um ano eleitoral com nomes, né, que vão variar de pessoas experientes ou sem experiência na política. Você, né, com a experiência que você tem em gerir, o que você leva em consideração? Já pensando nisso, você acha que a experiência é necessária? Ou como é que você se coloca nesse perfil? Uma mulher experiente ou uma mulher que não é experiente? Eu digo que é fundamental a experiência que você tem como profissional, porque gestão não vamos falar em gestão é um modo geral, porque não é pública nem privada, gestão é gestão. Quem sabe administrar no público tem que saber no privado e vice-versa. Então, assim, muito pelo contrário também, as regras para o público são mais aguerridas e mais rígidas do que no privado, né? No privado a gente pode fazer as coisas, no público a gente deve fazer, cumprir o riscado. Então a gestão é até mais sistemática. Então, assim, a experiência ela é fundamental para o exercício de qualquer profissão. Imagine um médico que não passa 6 anos pela faculdade, mais uns 3, 4 de residência. Como é que ele vai atender? Com que experiência ele vai ter? Em todas as profissões é necessária experiência. Como é que você pode entregar o comando de uma prefeitura, de uma capital como é Manaus, que é quase um estado em número de habitantes, 2.300.000, salvo engano, para uma pessoa que nunca administrou nem a própria vida, ou a casa, ou o trabalho, ou não mostra absolutamente nada o que fez? Eu penso que a minha experiência nesse sentido, e o que eu estou colocando não é o que eu vou fazer, mas eu estou mostrando o que eu já fiz para que as pessoas mensurem a possibilidade do que eu farei. Então, assim, eu acho fundamental você mostrar que tem competência, sim. Penso que nós temos uma carência hoje, de candidatos que se mostrem aptos. Então, aí você acaba escolhendo aquele que você acha o menos pior, vamos dizer assim. Esse aqui é o que menos vai me fazer mal. Então, a eleição por exclusão é muito triste. O ideal é que tenham mesmo candidatos com competência, capazes da gente olhar o currículo de cada um e escolher. E não políticos profissionais, porque eu penso que para cargos do executivo, e que foi uma coisa que eu sempre coloquei como vontade, você tem que ter um outro perfil, diferente do político que vai para o legislativo. Eu entendo que a gente precisa ter um outro perfil. E a gente tem esse perfil de executivo. Quando a gente fala sobre Manaus, e a gente já estava falando até nos bastidores, Manaus ela tem um número populacional muito grande, é praticamente um estado. E a gente tem uma complexidade, principalmente por conta que eu coloco aqui, hein? Isolamento territorial.
Também. Mas a gente tem um pluralismo e uma diversidade cultural. Aqui na capital nós temos indígenas, ribeirinhos, comunidades, a gente tem ainda um alto índice, né? O nosso IDH é baixo. Baixíssimo. E aí, pensando em tudo isso, e uma mulher que atua dentro da gestão, mas você já teve experiência, já vindo como suplente para um cargo de Senado. Como que se deu e como você avalia a sua relação vendo de frente o teu possível eleitorado nesse pleito? Eu acredito que a gente tem tido uma receptividade muito grande pelos anseios que as pessoas têm. Nós temos andado, caminhado, conversado e eu escutado realmente. É uma escuta que você tem que fazer, porque isso faz parte de gestão. Ouvir o que as pessoas têm para falar. E bate realmente com tudo aquilo que você percebe. Porque eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou uma pessoa extremamente observadora. Até porque na faculdade nós trabalhamos o tempo todo com pesquisa, baseando as informações que a gente colhe, do que os alunos procuram, quais são as necessidades, qual é a faixa de renda deles, para a gente poder se adaptar. Porque imagina você oferecer coisas que ninguém vai conseguir consumir porque não está ali dentro do perfil, enfim. Tudo isso a gente tem mapeado. E é interessante que isso bate com o que você ouve, o que mostra que as pesquisas são realmente sérias e valiosas para que você consiga se posicionar. Então, nesse sentido, a gente percebe que não há muita diferença no que a gente percebe que tem para fazer com o que as pessoas querem que seja feito. E a gente tem projetos para isso, a gente tem um olhar, até porque dentro de uma faculdade, dentro de uma academia, a gente tem que ter esse olhar e, nesse sentido, eu penso que eu posso ter um passo adiante dos, vamos dizer assim, um candidato que a gente tem hoje colocado aí, eu tenho opiniões sobre todos eles. E, nesse sentido, foi que eu disse, não, eu acho que eu tenho que me colocar como uma opção para que as pessoas possam fazer seu julgamento. Eu estou muito otimista. Nessa proximidade com a população, quais são as críticas que você já recebeu? Praticamente nenhuma. Mas você reagiria bem à crítica? Você reage eu bem? vivo de críticas. Olha, quem me conhece, que trabalha comigo, sabe que eu digo o tempo todo, ninguém pode ter medo de crítica. São as críticas que nos ajudam a crescer. Porque se você tem essa maturidade para ouvir, você se conserta. As pessoas às vezes tendem a não gostar. É igual uma pessoa vira para ti, olha, tu tá gorda. Você pode ficar irritada. Eu tô. E a gente sabe que tá. Você sabe, sempre sabe. Você sabe onde está teu erro, sabe onde está o teu calcanhar de Aquiles. Aí eu vou brigar? Não. Ou eu mudo, ou eu aceito, ou eu vou permanecer do jeito que eu estou mais ciente da crítica. Então, por que temer a crítica? Eu acho que as críticas são construtivas sempre. Mesmo aquelas que parecem travestidas de más intenções. Eu não tenho medo, não. Olha, a vida inteira eu ouvi críticas e elas me ajudaram a chegar onde eu estou. Direita. Você, na eleição passada, mesmo, né, estando no cargo concorrendo para suplente, a gente viu que, em algum momento, houve uma divergência em ideologia com o Arthur. Ele não apoiou, né, o presidente Bolsonaro. Já o Partido Novo, no qual você está agora, apoiou o presidente Lula. E agora você está no Partido Novo. Como é que você entende isso? Porque no seu discurso, principalmente nas redes sociais, você traz essa bandeira da direita. Na verdade, eu acho que o Partido Novo ele não apoiou o Lula. Há uma divergência aí, mas enfim. Eu tenho muita personalidade, a minha personalidade ela é bem forte. Eu não tenho medo de dizer o que eu penso, claro, né, não chego a ser mal educada com isso, não. Mas assim, politicamente, eu acho que a gente tem que se manifestar sempre. Eu, por toda a minha vida, por toda a minha trajetória, por toda a minha história, tudo que eu fiz, eu sou uma pessoa de direita. Eu já disse que, embora o Brasil não tenha essa consciência, o Bolsonaro teve essa grande virtude, ele despertou isso no povo, porque as pessoas não conheciam. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa liberal, que defende a livre iniciativa, que defende
as pessoas terem a oportunidade de crescer, de combate à corrupção, de prezar por valores. Então, assim, sempre fui. Então, eu estou no lugar certo, na hora certa, vamos dizer assim. E se amanhã ou depois alguém vier me dizer assim, olha, vamos apoiar isso aqui que eu sou contra, eu não vou junto. Ah, não vou. Isso a gente tem que ter. Olha, coerência para mim é uma das qualidades mais desejáveis por qualquer ser humano. Você ser coerente na fala e no que você é, né? Que a gente conhece as pessoas não pelo que elas falam, mas pelo que ela faz. Então, assim, isso para mim é fundamental. Não tem a menor possibilidade de eu vir me contrariar. Eu prefiro que me joguem uma pedra se eu fizer isso, viu? Eu não tenho nenhum medo de dizer isso, porque realmente eu sou uma pessoa que... E eu sempre fui muito clara a respeito dos meus posicionamentos e não teria a menor condição de dizer algo contrário. Por isso a gente vai começar o jogo das cartas, onde a gente vai falar sobre algumas personalidades. Vou embaralhar aqui. Quando você receber a carta, você mostra para a câmera, né? Que a gente vai dizer quem é. E aí a gente vai falar sobre essa personalidade e entender alguns contextos que eu vou fazer as perguntas direcionadas. Pode tirar. Vamos lá, quem é? Coronel Menezes. E nos bastidores, né? Que no momento que você estava em transição no Partido Novo, e aí você se tornou presidente, que houve um diálogo, Coronel Menezes. Sim, né? Uma aproximação. Por que não vingou? Eu penso que o coronel tem seus projetos pessoais, ele quer, como eu, ser prefeito da cidade de Manaus. Eu penso que ele, acho que até um defeito, e já falei isso aí pessoalmente, eu acho que ele se ampara muito em Bolsonaro, eu acho que ele é, presidente Bolsonaro, vou repetir, tem um eleitorado fantástico, tem esse dom que ele teve, mas a gente precisa avançar. Ninguém pode ficar, como a gente não pode ser, vamos dizer assim, ter um ídolo cativo, ter ideais, ter princípio, ok, mas ele agora está, vamos dizer assim, ele não é presidente, ele não vai ser presidente. Então, assim, interferir na eleição do município de Manaus, eu vejo assim, ele não vai poder contribuir. Nesse sentido, eu falei ao Coronel Menezes, ele precisa ter a personalidade dele, que não é preciso alguém vir dizer para mim, olha, você é o melhor, ou alguém... Pelo amor de Deus, eu acho que se a gente caminha desse jeito, eu acho que realmente o apoio é desejável, é interessante você ter o apoio, mas isso não é essencial. Então, assim, que eu conheço do Coronel e que eu vejo, é que eu acho que ele é como se precisasse muito para mostrar que é válido o Bolsonaro. Mas não é o Bolsonaro que vai ser prefeito, quem vai ser prefeito é o Menezes. E aí, o que é o Menezes, né? Eu não conheço assim muito da experiência dele pública, de gestão, porque ele trabalhou por um curto prazo ali na Suframa. Então, o que eu conheço é o que ele apresenta, e geralmente ele fala muito do Bolsonaro. Aí eu penso que isso é assim, não é o Bolsonaro que vai ser o prefeito, né? Só isso. Pensando nessa discussão antes de fazer outra cartinha, qual é o perfil de vice ideal para você? Primeiro tem que ter alinhamento com os princípios do Partido Novo. Isso é fundamental. Não precisa ser do partido, mas a gente tem que ter um alinhamento de ideias e que, principalmente, esses ideais, eles tenham como objetivo o bem da cidade de Manaus, dentro dos princípios e valores do Novo. Se tiver alinhamento de ideias, não é nem troca de favores, nem de cargos, nem de nada. É simplesmente mesmo alinhamento de ideias e valores. A gente está em ano eleitoral, sabe que está muito cedo, né? Sim. Mas, assim, já tem algum nome, alguma pessoa que se aproximou e disse, olha, eu gostei, tive uma afinidade, tá dentro dos princípios filosóficos. Para falar bem a verdade, a gente tem alguma coisa, mas nada definitivo. Não pode colocar nome ainda? Não tem como. Vamos para mais uma. Vamos tirar alguma coisa. Aqui. Hoje eu estou na saia justa. Vou mostrando aqui. Omar Aziz. Vamos pensar, o Omar Aziz agora, né, tá principalmente nos holofotes, foi presidente da CPI, da Comissão de CPI da Covid-19, apoiou o presidente Lula. Como que você avalia o Omar Aziz? Eu vou dizer uma coisa, com toda honestidade. Isso vale para qualquer político.
Eu acho um desperdício total quando a pessoa é eleita colocar o seu mandato a serviço de uma única pessoa. Tem que ser maior do que o seu cargo. Então, assim, eu espero que nesse mandato, que começou praticamente agora, o senador entenda, já que ele tem outras pretensões, a gente ouve falar, né? Esse é o segundo já, né? Porque ele não vem para a reeleição, então ele vai ter que vir para outro... Né? Já é a segunda, né? Então ele agora vai ter que vir para outro. Ele teria que dialogar mais com o povo e menos com os políticos. É engraçado, como às vezes eu tenho curiosidade, porque eu fico pensando assim, será que a pessoa ela tem uma cerca que impede que ela enxergue, que ela não está alinhada, não está em sintonia com os desejos do povo que elegeu, né? Do povo que o elegeu? Porque isso seria assim de uma magnitude tão grande, valorizar isso é um desperdício. E eu vejo hoje muitos políticos que pensam mais em si, nos seus próprios interesses, e esquece de uma forma perversa o eleitorado que o elegeu. Isso é terrível. Então, assim, está no começo, né? Quem sabe o senador agora entende a magnitude do cargo dele para se aliar do lado certo. Capitão Alberto Neto. É, Como é que está essa dobradinha? Então, ele é candidato também, né? Possivelmente, né? Vai vir, tudo está caminhando, as discussões, está tendo muitas aparições também com o presidente Bolsonaro. Tem essa situação que teve da chapa, né, pura entre ele e o Coronel Menezes. Como é que você avalia a possibilidade do perfil dele como candidato? Ele é mais ou menos a mesma coisa do Coronel Menezes, né? Parece até que o candidato a prefeito é o Bolsonaro. Ele tem que mostrar o que ele é capaz de fazer pelo povo, o que ele vai fazer por nós, se caso eleito prefeito. O que ele fez nesse mandato, ele já teve está né, no segundo mandato. Eu realmente não sei, porque como eu não fui eleitora dele, eu não posso fazer uma avaliação. Mas o meu candidato eu sempre avalio, vejo o que ele fez, como é que ele trabalhou. De um modo geral, eu penso que os nossos políticos, eles meio que voltaram as costas para o eleitorado dele, voltaram as costas para o povo, porque a gente sabe que não tem sido atendido, os votos são para o presidente. Gente, a gente não está lá para fazer apoio, a gente sabe que é difícil, sabe que tem todas os bastidores da política, que, aliás, as pessoas dizem isso, eu digo, a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar, a gente precisa ter realmente congressistas que entendam o seu real papel e o poder que eles têm para mudar. Mas é impressionante como há um desvirtuamento realmente geral, viu? Eu não gosto de falar porque, assim... A melhor forma de entender quem é Maria do Carmo é você se posicionando. Falando sobre esses personagens. Porque aí também um dia alguém vai poder me tacar pedra se por acaso eu mudar, né? É bom que aí eu me exponho. Exatamente. Vamos lá. O presidente Lula, Jesus. Olha minha mão, até essas cartas estão, hein? Presidente eu vou Lula, lhe dizer uma coisa. Antes de falar do presidente Lula, na sua avaliação, o que você acha que levou o Bolsonaro a perder? A boca, em primeiro lugar, fala demais. E eu acho que para a grande maioria da população que não votou nele, eu penso que ele falhou como presidente quando não se impôs como tal. Ele não entendeu a liturgia do cargo. Há algumas coisas que são necessárias, sim, para você exercer um cargo. Uma delas é você se apropriar do cargo para você fazer valer tudo aquilo que você foi colocado ali para fazer. Se a gente está falando que ali é um poder, você não pode ter situações que te coloquem em fragilidade com outros poderes. Se estamos para trabalhar de forma harmônica com os poderes e você quer um relacionamento realmente ritual, que cumpra tudo que se tem que cumprir, de respeito, de civilidade, enfim, tem que ser isso. Fora
algumas situações que talvez ele mesmo não soubesse explicar, e aí, não sabendo, era melhor ter ficado calado. Eu penso que foi isso. E o presidente Lula, como é que você está Nesse avaliando? ponto, olha, ele é um péssimo gestor, porque realmente a gente vê que o país entra, mas é na linha que eles preconizam. Isso aí você não pode realmente negar. A esquerda faz exatamente aquilo que ela prega, o que é o contrário do que, por exemplo, o Novo prega. Então, assim, nesse sentido, eu penso que nós temos que aprender com o que a esquerda fez, e olha, é uma esquerda hoje bem dividida, porque tem uma que realmente até ela já se desvirtuou, está uma confusão danada. Penso que nesse terceiro mandato dele, né, eu acho que ele já perdeu um pouco a mão. Eu tenho certeza que as pessoas já têm essa percepção. No primeiro e no segundo ele foi mais hábil, depois veio a Dilma, que, né, ainda teve também uma... Mas ele agora, talvez a idade, o tempo, já está um pouco... É difícil, né? Ele está com 80 e poucos anos. 70 e pouco, né? Quase Quase 80, 80, né? né? Quase 80. Tem feito uma gestão péssima. O Brasil vai sentir essas dores, talvez, antes do que a gente imagina. Nós ainda estamos tendo, porque teve algo que foi feito de bom no governo passado, foi a economia, mas a gente começa a entrar naquela seara, e agora de uma forma talvez mais perigosa, de um Estado pesado, cheio de dívida, né? Já explodiu aí. E os nossos índices estão cada vez piores. Não adianta você falar. O povo começa a perceber que não está bem, né? Porque a propaganda hoje em dia, ela, quando não casa com a percepção do povo, às vezes, antigamente demorava mais, hoje por conta das redes sociais, ele está num outro momento. No governo passado não tinha rede, não tinha comunicação. Hoje as pessoas são mais críticas, a gente vê que há dificuldade de aceitar, então a velocidade das informações é maior e tem a tendência de querer controlar a liberdade de expressão. Então, a gente está vivendo um momento complicado, complexo, e a gente tem que acordar para mudar, porque nós estamos enveredando por um caminho, eu não diria perigoso, mas crítico. Nas pesquisas anteriores, eu ainda não tive acesso a novas pesquisas, colocava sempre um cenário, né, onde trouxe dois protagonistas para o pleito, né, eleitoral desse ano municipal, executivo municipal, que era Amon e Davi. Nesse sentido, como que você, né, enxerga o perfil do Amon Mandel? O Amon, ele foi eleito deputado federal com uma das maiores votações que esse estado já deu. É diferente o legislativo do executivo. Gestão precisa de experiência e competência, coisa que a própria idade não dá. Eu digo que se a idade tem uma coisa de boa, né, porque a gente com a idade vai realmente, é a experiência. Você percorrer caminhos que outros ainda não tem jeito, isso é do tempo. Então, nem na própria vida, isso daí ele não tem. É muito jovem, né? 22, 23 anos, algo assim, e é diferente o perfil de um gestor que certamente ele nunca trabalhou com isso, nem para ser, vamos dizer assim, eu vou ter experiência para delegar, para ter, não. Então, a impressão que dá é a mesma que eu acho que o eleitorado do Amazonas teve, só que de forma contrária do amazoniano. A gente sabia que ele estava numa situação de fragilidade da saúde e que não seria ele o gestor. Então, todo mundo tinha essa percepção que acabou por favorecer o crescimento do Eduardo Braga e tirar ele do pleito. Ele não foi para o interior, ele não conversou. Então, assim, aqui na capital, há um contingente muito crítico e muito capaz de discernir, né, a capacidade, não que não tenha, mas há todo um preparo, as pessoas
elas não queimam etapas, a gente tem um percorrer. Então, você conclui um curso, você tem uma experiência profissional. Então, qual a experiência profissional de trabalho da pessoa? Qual a experiência que ele tem de vida, de administrar? Qual a experiência que ele tem? Experiência mesmo, porque isso é o que conta e é o que vai contar. Porque você dizer, eu apontar erro é muito fácil. Você dizer, isso aqui está errado, todo mundo vê. Até qualquer pessoa, se você for hoje, como eu falei, nas pesquisas que a gente faz e conversa com as pessoas, todo mundo aponta os mesmos problemas, a gente sabe. Agora, o que eu vou fazer para resolver e como eu vou fazer para resolver é outra história. Então, assim, vamos dizer, entre Davi e Amon, eu quero a Maria do Carmo. Né? Eu sou pré-candidata, não estou pedindo voto, não. Então, eu só estou dizendo que eu prefiro a minha pessoa. Só isso. Pensando nisso, já colocando nossa entrevista, já chegando quase ao final, eu gostaria que você, antes de fazer a gente finalizar, Eu tinha que falar do prefeito ou não? Sim, a Também, gente vai... então eu falo dele também. Já? O que eu penso do prefeito do atual? Eu acho que ele não cumpriu nem um décimo do que ele prometeu. Então ele está em dívida. Aí você mostrar o que não fez para dizer que vai fazer de novo, eu acho que é uma tremenda, vamos dizer assim, roubada, literalmente, né? Porque eu vou para uma eleição, prometo que eu vou asfaltar, e a gente tem um número, eu não estou com ele na cabeça agora, porque também é muitos números, mas ele não asfaltou 30% das ruas prometidas. Olha, se não asfaltou, porque asfalto não é projeto de trabalho para prefeito nenhum. Né? Isso, a gente tem que superar essa fase, porque o prefeito só fala que vai asfaltar. Gente, isso não é projeto. Qual é o projeto que se tem para Manaus concreto, para melhorar a vida do nosso povo, né? Da cidade? É problema para todo lado, sobra problema de infraestrutura, de segurança, de tudo. Né? Tem mobilidade urbana, a gente tem, assim, problema de toda ordem. E aí você só fala de asfalto e pintar a rua, isso não é projeto. Então, assim, ele ficou devendo. Aí você daria crédito de novo para uma pessoa que está te devendo? Essa é a pergunta. Bom, então, vamos lá. E assim a gente vai finalizando o nosso debate político, vai ter outras conversas com certeza. Certo. O ano só está começando, a gente está numa nova temporada. Esse debate político, inclusive, é transmitido para todos os municípios do estado do Amazonas pelo canal 8.2 e também é transmitido pelo YouTube, tanto da Rede Onda Digital quanto do Convergente. E para a gente ir finalizando, eu agradeço a sua presença e deixo essa câmera onde você vai poder falar com as pessoas, lembrando de tudo que você vê, sua rede social, as próprias notícias. Eu gostaria que você utilizasse isso para deixar sua mensagem. Eu que agradeço a você e quero agradecer também todo o apoio que eu tenho recebido pelas redes sociais e que mostra que nós temos assim tido uma receptividade enorme ao fato de termos nos lançado pré-candidatos. Dizer que a gente está realmente disposto a mudar a cara de Manaus, porque nós precisamos, como cidadãos que somos e que amamos, eu nasci aqui, moro aqui, tudo que é meu está aqui, né? Todos os nossos investimentos, e o meu sonho é de ver realmente essa cidade à altura do que o povo merece e precisa.